Certo. Eu mandei um material para vocês, pessoal, agora na WhatsApp, tá? Pra vocês dar uma olhadinha, tá, Luz Leite? Me dar uma olhadinha, depois vocês dão uma lida, tá? Da questão da regulamentação e do DIFAL do Estado do Maranhão para empresas do Simples, tá? Aí meu amor vai olhar, Luz Leite, a partir do artigo 4º. A partir do artigo 4º que meu amor vai ler com relação ao DIFAL de empresas do Simples. Essa é a tabela que a gente vai usar como base para calcular DIFAL. Então, vamos falar agora sobre tributo sobre consumo. Vamos fazer uma aula mais, tentar ser mais linear para poder terminar a nossa aula de hoje, tá? A gente vai falar da ênfase hoje a PIS e COFINS. Então, os tributos sobre consumo e o SPED, tá? O PIS e o COFINS, eles têm duas metodologias, amores. Nós temos o PIS e o COFINS na metodologia cumulativa, ou seja, não recuperável, e nós temos o PIS e o COFINS na metodologia não cumulativa, recuperável, tá? Nessa metodologia do PIS e COFINS cumulativos, nós temos ele no lucro presumido, tá? E nessa metodologia aqui no lucro presumido, eu tenho que as alíquotas dele serão alíquotas menores do que as alíquotas previstas ali no lucro real. No lucro presumido, as alíquotas do PIS e COFINS são 0,65% para o PIS, tá? E 3% para a COFINS, são as alíquotas ali do sistema cumulativo, no lucro presumido, tá? Esse PIS e esses COFINS aqui, nessa metodologia, eles não têm direito a crédito, então eu não consigo aproveitar o crédito do meu PIS e COFINS na entrada de mercadorias, tá? Daí, na entrada, eu vou usar o CST, o código 70, tá? Se a empresa estiver no lucro presumido, eu vou estar com PIS e COFINS no sistema cumulativo e o código de entrada dele será o CST 70. Então, quando eu for fazer a questão do preenchimento da FD contribuição, o código de entrada vai estar com esse código de 70, sem direito a crédito, tá? Já se eu estiver trabalhando com a empresa do lucro real e eu tiver com o PIS e o COFINS, eles serão a sistemática não cumulativa. Eu tenho como aproveitar o crédito deles. Então, eu vou estar aproveitando o crédito aqui na sistemática não cumulativa, tá? Para esse PIS e esse COFINS darem certo nessa sistemática do lucro real, o código de entrada deles que eu vou estar usando é o CST 50, que me dá direito ali a créditos, tá? Então, esses códigos são importantes e entender isso é importante. Outra diferença é que aqui o PIS e o COFINS, no lucro real, na sistemática não cumulativa, eles têm uma alíquota maior, enquanto que no PIS cumulativo a alíquota é 0,65, o PIS na sistemática cumulativa é 1,65. Então tem um acréscimo ali de alíquota. No lucro real, o PIS é 1,65, enquanto que o COFINS é 7,6%. Tá bom? Então, eu tenho ali um aumento considerável nas alíquotas do PIS e COFINS na sistemática do lucro real, tá? Importante lembrarmos dessas alíquotas. E aí, como na última aula eu também falei sobre os CSTs do ICMS, vamos falar sobre os CSTs ali do PIS e COFINS. Então, PIS e COFINS tem uns CSTs. Esses CSTs aqui, ó, do 1 até o 49, são CSTs de saída. É quando eu estou tirando a nota de saída. Aí eu vou usar esses códigos aqui do PIS e do COFINS, do código 01 ao código 49, tá? Aí quem é que usa esse código 01? O código 01, senhores, é uma operação tributada com alíquota básica. Então, eu vou usar esse código 01 tanto no lucro real como no lucro presumido, quando eu estou usando as alíquotas normais.
Então, se eu estiver ali dando saída numa mercadoria e essa mercadoria não tem nenhum benefício, a mercadoria não tem nenhuma mudança de tributação, eu vou usar esse código. Então, se eu estiver trabalhando com o código 0,65, desculpa, se eu estiver trabalhando com a alíquota 0,65 e 3% no lucro presumido, eu vou usar esse código. Então, o código do PIS vai ser 01. Lá, quando eu estiver tirando a nota fiscal, lembram que eu tenho que saber configurar corretamente a minha nota fiscal? Pois é, a nota fiscal é o primeiro documento e um dos mais importantes na questão da tributação. Então, quando eu estiver fazendo minha nota fiscal, o código para uma empresa do lucro presumido ou lucro real, do PIS e do COFINS normal, é esse aqui, ó, 01. Eu vou usar o código 01 para a operação tributada com a alíquota básica. Se meus amores estiverem trabalhando, por exemplo, com uma empresa que vende cigarro ou bebida alcoólica, tá? Meus amores certamente vão estar usando este código aqui, ó, o código 02, tá? Que é uma operação tributada com alíquota diferenciada, tá? O PIS e o COFINS, amores, seguem bem o princípio da como é o nome? Eu até esqueci. Da essencialidade, tá? O PIS e o COFINS, eles seguem bem a aplicação do princípio da essencialidade. E aí, o poder político brasileiro, né, decidiu cobrar de forma diferenciada e mais onerosa os tributos sobre consumo de produtos prejudiciais à saúde. Então, com relação a cigarro, com relação a bebidas alcoólicas, eu tenho ali o uso desse código aqui. E aí as alíquotas, nesse caso aqui, tá? Eles são alíquotas diferenciadas porque eles são mais caras, são majoradas, tá? Por exemplo, no caso de bebida industrializada, né, por exemplo, refrigerantes, eu tenho ali uma alíquota diferenciada a 2,2% de PIS. No caso também de bebidas alcoólicas, eu tenho uma oneração a maior das alíquotas. No caso do cigarro também. Então, quando eu estiver trabalhando com produtos especiais, tá? E que a figura da essencialidade tá ali batendo na porta e dizendo, olha, esses tributos aqui, eles são mais caros porque eles não são essenciais. Então, a legislação, tá? A base dessa tributação diferenciada, amores, é essa aqui, ó. É a Lei 10.147 de dezembro de 2000, tá? Ela traz ali uma alíquota diferenciada para alguns produtos e traz também as regras de produtos monofásicos, tá? E aí eu tenho alguns produtos que são monofásicos porque já houve recolhimento majorado da tributação. Então, para saída, lembrando, esses códigos aqui, tudinho são códigos de saída, são códigos fiscais de saída de venda de mercadoria. O 2 é quando eu tenho uma alíquota majorada. O 3 é quando eu tenho uma operação tributada com alíquota por unidade de medida produtiva. Então, no caso, eu vou tributar o PIS e COFINS com base em unidade produzida. Tem uma regra, tem uma lei específica que trata sobre isso. O 04 é quando eu estou vendendo uma mercadoria que está ali sobre as regras do tributo monofásico, PIS e COFINS monofásico, alíquota 0. Tá? Então, quando eu estou trabalhando ali com um produto monofásico, eu vou dar saída e usar o código 04, tá? Professor, nos dê exemplo de produtos monofásicos. Desodorantes, sabonetes, shampoos, cremes de pentear, cotonete, tá? Produtos de limpeza pessoal, produtos de higiene pessoal, tá? Vão entrar na regra do produto monofásico, além de vários outros produtos da farmácia básica. Vários produtos vão estar ali dentro das regras do 04, de ser monofásico, tá? E o que é um produto monofásico? O produto monofásico é aquele que foi tributado uma única vez, lá na indústria, lá onde foi produzido. Essa questão da regra do monofásico é um benefício para que só se onere a indústria. A indústria recolhe somente uma única vez o tributo.
tem ali uma alíquota diferenciada, existe uma alíquota majorada, né, que ele paga um tributo maior, mas também isso acontece nesse momento. E aí o PIS e o COFINS, que são tributos de cascata, por eles ficarem como apenas um produto monofásico, ou seja, só tributa uma única vez, por isso monofásico, gera um benefício para que o atacadista e o varejista não onerem esses produtos que são classificados necessários de higiene pessoal, por exemplo. Tá? Então, o 04, ele é um produto monofásico porque a legislação estabelece que eles são essenciais para o ser humano e ele determina o seguinte, olha, só vai ser tributada uma única vez. Por isso o nome mono. Uma única vez só vai ser tributado. Tá? Vai tributar só uma vez e dali para frente, quando chegar no atacadista, para o varejista até o consumidor final, não haverá mais recolhimento de PIS e COFINS. Tá? Como o PIS e COFINS são tributos de cadeia, isso acaba ajudando a diminuir o custo desses produtos classificados necessários para a população. Tá? Próximo é o código 05. Tá? Que é substituição tributária. E aí eu quero que meus amores entendam uma coisa. Existe diferença entre substituição tributária e monofásico. A tributação monofásica, como o nome próprio diz, a indústria tributa uma única vez e depois dali não haverá mais tributação. A substituição tributária é o seguinte, o Estado determina, no caso a União determina, que determinado produto tem uma margem de valor. Então, ele determina qual é o ganho econômico que as empresas vão ter até o produto chegar até o consumidor final. E aí eles chamam essa determinação de margem econômica de MVA, ou também como estão chamando agora de IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado. E aí, o que é o MVA? É uma margem de valor agregado, onde o governo estabelece, olha, esse produto vai ter um ganho econômico daqui até chegar lá no consumidor final de 40%. Aí a indústria pega esse produto dela, agrega os 40%, multiplica pela alíquota do PIS e do COFINS e destaca na nota fiscal. Ou melhor, não destaca. Ele só informa o valor, aumentando o valor do produto. A substituição tributária eu pego quem está no final da cadeia e antecipo o seu recolhimento para o começo da cadeia, tá? Onde eu estou substituindo o pessoal que está lá no final, que vai consumir. Por isso o nome substituição. A substituição tributária é uma antecipação de recolhimento do PIS e do COFINS por base de uma margem de valor agregada. A substituição tributária do PIS e COFINS é uma antecipação do recolhimento do PIS e do COFINS sobre a margem de valor agregada. Tá? Aí eu faço o quê? Quando eu tenho um produto que já foi tributado com uma margem de valor agregada, porque antecipou-se o ganho econômico, eu uso o código 05. Daí a empresa não vai mais pagar PIS. Então o atacadista não paga mais PIS, o varejista não paga mais PIS. Tá? E aí quando chega para o consumidor final, já chegou tributado, já foi tributado, tá? Lá pela indústria. E aí a gente ter que identificar. Por exemplo, tem os uísques. O uísque, né? Não sei se são todos, mas os que eu mexo, assim, mexo no contexto não de tomar, mexo no contexto de configurar a tributação, né, senhores? Eu não tomo uísque, eu não bebo. Aí, acontece. O uísque, ele tem substituição tributária. Então, a indústria, quando vai vender, ela já vem com um código, com modificação da substituição. Já foi aplicada uma margem de valor, já foi recolhido o ICMS, desculpa, o PIS e o COFINS, a partir de uma margem de valor já aplicada. É muito importante a gente entender que existe diferença entre monofásico e substituição tributária. O monofásico é porque só é tributado uma vez. Não existe aplicação de margem de valor agregado, só é tributado uma única vez e pronto, não se cobra mais. Então, é por isso que é monofásico, só uma única fase.
Agora, a substituição tributária não. É porque, ao invés de fazer o processo da cobrança do PIS e do COFINS por cadeia, se simula o valor de ganho econômico nessa cadeia, se aplica sobre a margem de valor, se aplica sobre o valor do produto, e aí se calcula os tributos, se recolhendo antecipadamente. Então, se antecipa o recolhimento do PIS e COFINS, que ia ser recolhido se esperasse até chegar ao consumidor final. Tá? Entenderam? Entenderam? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer ver na prática? O problema é que eu não tenho nenhuma nota para tirar agora, nenhuma nota fiscal para tirar. Mas aí eu vou tirar uma hora para ajeitar uma nota fiscal para mostrar para vocês. Porque assim, essa codificação, ela importa para a gente em que momento? Ela importa no momento do processo fiscal que começa pela nota fiscal. Tá? Por exemplo, eu tenho ali um estoque de medicamentos e esses medicamentos são classificados por xarope. Então, tem um estoque de xarope. Xarope foi classificado como tributos essenciais e eles foram tributados de forma monofásica. Quando eu vou vender o xarope, lá na nota fiscal eu vou ter que colocar o código 04, ter que descrever o código 04 certinho. Então, assim, na prática, eu tenho que entender essa tributação, mas eu tenho que usar ela a favor da empresa. Então, eu tenho que ir lá para dentro do faturamento, verificar a mercadoria, verificar os NCM, verificar o CST e configurar corretamente. Entendeu? Porque assim, a gente aprende isso aqui, a gente entende esses códigos aqui para aplicar eles aonde? Nas notas fiscais. Não serve de nada na hora de fazer FD. Isso, porque assim, qual é a finalidade do CFOP? O CFOP, a finalidade dele é indicar a origem, o destino da operação e que tipo de operação a gente está fazendo. Tá? E aí, por exemplo, o único CFOP que ele se correlaciona o único CFOP que se correlaciona com o CST é o CFOP da substituição tributária, porque o CFOP da substituição tributária ele se correlaciona com o CST do ICMS. Tá? Mas a figura do CFOP é para indicar o tipo de operação, se é interna ou se é dentro ou fora do estado, se é dentro ou fora do país e qual é a natureza dessa operação, se é venda, se é devolução, se é transferência. Então, o CFOP tem esse papel, indicar a fonte e o tipo de operação. O CST impacta na questão do tributo especificamente. Tá? Por exemplo, eu posso ter um CFOP 5112 e o meu CST do meu PIS e COFINS C04 ou C06, tá? Agora eu não consigo ter um CFOP 5405 com um CST do ICMS 01, que estaria errado. Teria que ser o 060, tá? Porque o 060 indica a operação nacional com substituição tributária. Tá? E aí, por exemplo, eu teria ali uma nota fiscal, onde eu teria um CFOP 5405, um CST do PIS e do COFINS 04 e, no caso do ICMS, 060. Então, tudo isso tem que estar codificado. Eu tenho que saber esses códigos e entender da legislação para aplicar eles aonde? Lá na hora de configurar as notas fiscais. Então, uma das coisas mais importantes dentro de um planejamento tributário, dentro de uma estruturação, de uma reestruturação fiscal dentro de uma empresa, é o faturamento, é as notas fiscais. Porque se você sabe desses códigos, mas você não configurou o sistema, você não conversou com o setor fiscal, com o setor de faturamento, não orientou os códigos corretos, não adianta de nada. Vão continuar tirando os códigos errados, vai continuar tributando errado. Tá? Então, aqui, o mais importante, aqui, a prática seria o quê? Seria a configuração inicial da nota fiscal. A nota estando configurada corretamente, tirou a nota, aí eu vou transmitir para FD contribuição. Aí lá no FD contribuição eu posso ter mercadoria com código 01, código 04, código 05, código 06, código 07, código 09, tá? E aí
Mas para isso acontecer, tem que estar de acordo com a legislação. Tem que ter a legislação específica para isso, tá? Aí, esses códigos aqui, por sua vez, são códigos de entrada. Aqui eu vou configurar esses códigos com base na entrada. 50, eu tenho entrada de mercadoria com operação com direito a crédito. Então, aqui quando eu estou com direito a crédito, tenho direito de recuperar. Aqui eu estou falando de PIS e COFINS, tá? Lembrando, estou falando de PIS e COFINS, tá? 51, operação com direito a crédito vinculada exclusivamente à receita não tributada no mercado interno. 52, operação com direito a crédito vinculada exclusivamente à receita de exportação. 53, 54, são operações com direito a crédito. 56, direito a crédito. 60, crédito presumido. 61, crédito presumido. 65, crédito presumido. E aí eu tenho outros códigos, como por exemplo o 70, que quer dizer que eu não tenho direito a crédito, no caso de lucro presumido. E aí, Van Clay, outra coisa muito importante que ajuda na prática é conhecer a legislação. Então, não tem como chegar aqui para vocês e dizer assim, como é que eu consigo ver, como é que eu vou ser um bom tributarista, professor? Tem que ir ler lei, tem que estudar a lei, velho. Sinto muito que se vocês achavam que iam aprender tudo aqui, não vão. Nem eu sei, eu vivo com essas leis abertas, vivo atrás dessas normas, tá? Então, hoje, a gente, para poder dizer assim, eu entendo alguma coisa de tributação, eu vou ter que abrir essas queridas aqui, essas lindas, tá? Para ler. E aí eu tenho aqui a lei que trata sobre as regras de monofásico, tá? Que é a lei 10.147, de 21 de dezembro de 2000. Eu tenho a lei 9.718, tá? De novembro de 98, que fala que criou o regime cumulativo do PIS e do COFINS. Eu tenho a lei 10.833 de 2006 e a 10.637 de 2002, que criou o regime não cumulativo do PIS e do COFINS. E eu tenho a lei 10.865 de 2004, que trata do PIS e COFINS sobre importação. Eu tenho outra lei, espera aí. Eu vou mandar no WhatsApp para vocês essa outra lei, que é a lei das bebidas frias. Importante ressaltar que essa lei das bebidas frias, que zera a alíquota do ICMS, desculpa, que zera a alíquota do PIS e do COFINS, também é aplicado para as empresas do Simples, tá bom? Então, essa lei que eu vou mandar para vocês no WhatsApp, ela é uma lei que também zera as alíquotas para empresas no Simples Nacional que trabalham com bebidas frias. A lei dela é chamada de Lei das Bebidas Frias, tá bom? Quando vocês tiverem um tempinho, vão lá e dão uma lida, tá? Aí, hoje a gente vai ver as regras que estão previstas aonde? Na instrução normativa da nossa querida e maravilhosa Receita Federal. Hoje, se vocês me perguntassem, professor, eu quero ser muito bom em PIS e COFINS, qual é a norma que eu vou estudar? É esta norma, que ela consolidou a maioria das regras do PIS e COFINS, que é a instrução normativa 2121, de 16 de maio de 2024, tá? Ela é uma norma, ela é quase completa. Ela consolidou muitas regras de PIS e COFINS, tá bom? Então a gente vai ver ela hoje, tá? E aí ela começa dizendo assim, ó, o fato gerador da contribuição para o PIS, PASEP e da COFINS é o auferimento de receitas para as pessoas jurídicas, de que trata o artigo 145,
e o faturamento para as empresas jurídicas a que se refere os artigos 122 e 123. Então, hoje, o fato gerador para as empresas de PIS e COFINS é, no caso das empresas comerciais e industriais, o faturamento, ah, das empresas de serviço, a receita. Tá? Então, a receita das empresas de serviço são as bases. Só que assim, a questão do PIS e COFINS, para fins de cálculo dele, eu tenho que entender o conceito relacionado à receita. E aí a receita é o valor da receita menos o ICMS, menos as devoluções, os abatimentos, os descontos incondicionais. Então, para fins de cálculo do PIS e do COFINS, eu tenho que, para calculá-los, eu vou pegar o valor da minha receita menos algumas outras pessoas, algumas outras figuras para poder calcular. Aqui, ele só me dá o fato gerador. E ele diz que o fato gerador é quando a empresa ofere receita ou faturamento. Ao oferir receita, ao oferir o faturamento, tem o fato gerador ali do PIS e do COFINS. Tá? Então, são os fatos geradores do PIS e COFINS, a oferição de receita e a oferição de faturamento. Fato gerador. A base de cálculo é outra, que foi isso que eu falei para vocês, porque a base de cálculo releva em consideração o valor da receita bruta, menos devoluções, menos abatimento, menos descontos incondicionais, menos o próprio ICMS. O ICMS foi excluído da base de cálculo do PIS e COFINS. Tá? Então, para questões de fato gerador, o que é o fato gerador? É aquele fato que, quando acontece na vida real, gera a obrigação tributária de pagar o tributo. Fato gerador é quando gera a obrigação tributária de honrar, de pagar o tributo. Para questões de PIS e COFINS, é quando a pessoa jurídica ofere receita ao faturamento. E aqui eu acho uma coisa muito interessante, é que PIS e COFINS não estão ali dentro do universo de pessoa física. Então, pessoa física não paga PIS e COFINS, só quem paga PIS e COFINS é pessoa jurídica. A própria norma traz, o fato gerador é a oferição de receita e de faturamento de pessoas jurídicas, tá? E aí ele traz, são contribuintes do PIS e do COFINS, as pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do imposto sobre a renda de pessoa jurídica. Tá? Então, todo mundo que for PJ, tá? Com algumas exceções, mas todo mundo que for PJ, que ao oferir receita ou faturamento, e aquelas equiparadas de acordo com a legislação do imposto de renda da pessoa jurídica. Tá? Aí vem o parágrafo 1º, que diz que o disposto no caput, o que está dizendo no artigo 7º, alcança as empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, as sociedades civis de profissionais legalmente regulamentados e as sociedades cooperativas. Ou seja, no caso ali, eu tenho que a Caixa Econômica Federal paga PIS, o Banco do Brasil paga PIS, tá? Então, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, bem como suas subsidiárias, e as entidades e as sociedades civis profissionais legalmente regulamentadas pagam PIS e pagam COFINS, tá? Então, essas entidades todas são ali sujeitos da obrigação tributária do PIS e do COFINS, tá bom? Aí, são também contribuintes as empresas comerciais exportadoras, em relação às operações que trata o parágrafo 3º do artigo 10º. E aqui, eu quero abrir uma observação. Quando a gente fala de pessoas jurídicas, pessoas comerciais exportadoras, eu não estou falando da figura de uma pessoa, de qualquer um, estou falando do âmbito comercial. Tá? Estou falando do âmbito comercial. Então, quem está ali exportando vai estar ali dentro da figura do contribuinte de recolhimento de PIS e COFINS, com algumas regras especiais. Mas eles também são ali responsáveis pelo recolhimento de PIS e COFINS. Ou melhor, eles são contribuintes do PIS e COFINS. Só que os exportadores têm alguns benefícios, tá? Mas eles são contribuintes do PIS e COFINS. Aí nós temos quem não são os contribuintes de PIS e COFINS.
Só que aí aqui nós temos uma certa imprecisão jurídica, uma imprecisão de norma, tá? E aí eu quero abrir uma observação. Aqui não é que os templos de qualquer culto, os partidos políticos, as instituições de educação e assistência social, a que se refere ao artigo 12, não são responsáveis por recolher PIS e COFINS. É que para estas pessoas jurídicas, os partidos políticos, os templos religiosos, as instituições de educação, a metodologia em que eles recolhem o PIS é diferente. Então, o que a norma diz é o seguinte, ó, não são contribuintes para PIS e COFINS sobre a receita e o faturamento. Então, estes contribuintes, os templos religiosos, os partidos políticos, as instituições de assistência social, as instituições de caráter filantrópico, os sindicatos, federações e confederações, o Serviço S, o SEBRAE, o SENAI, o SENAC, não é que eles não paguem, não é que eles não paguem o PIS, é que eles recolhem o PIS de forma diferente. Eles não recolhem o PIS sobre o faturamento. Eles recolhem o PIS sobre a folha de pagamento. Eles pagam 1% de PIS sobre folha de pagamento. Tá? Então, o que acontece aqui é que esses templos, o templo religioso, as igrejas, os partidos políticos, as entidades sem fins lucrativos, as instituições de educação de assistência social, tá? O sistema S, os sindicatos, eles recolhem o PIS sobre a folha de pagamento, numa alíquota de 1% sobre a folha. Tá? Então, a gente tem que lembrar deste detalhe quando a gente vai trabalhando com folha de pagamento dessas instituições. Então, se você está fazendo folha de pagamento de uma igreja, tem que lembrar que a igreja, no caso da igreja, ela paga PIS, ela paga 1% de PIS sobre a folha. E aí, lá dentro do E-Social, ela informa lá dentro do E-Social que há o recolhimento de PIS sobre folha, no valor de 1%. Tá? Então, você recolhe pela folha de pagamento e não pelo faturamento. Também as organizações de cooperação brasileira e as organizações estaduais de cooperativas previstas no caput e no parágrafo 1º do artigo 105 da Lei 5.764. Tá? Esse também vão estar recolhendo sobre folha. É que está só fazendo explicando o que eu acabei de dizer. Parágrafo único. As entidades relacionadas no caput são contribuintes da contribuição para o PIS incidente sobre a folha de salários, na forma prevista pelos artigos 300 a 305. Então, estas pessoinhas recolhem o PIS sobre folha e não sobre faturamento. Tá? Então, se a gente tiver ali como uma pessoa jurídica, sem fins lucrativos, uma associação, um sindicato, essas pessoas não vão recolher PIS sobre faturamento, vão recolher PIS sobre a folha de pagamento na alíquota de 1%. O PIS e o COFINS, eles não incidem sobre o quê? Sobre as receitas de exportação de mercadorias para o exterior, de serviços prestados à pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de dívidas, de venda à empresa comercial exportadora com fim específico de exportação. Vocês viram alguma coisa estranha aqui? Vocês perceberam alguma coisa estranha? Ninguém viu nada de estranho aqui? Nadinha. Nada. Tá. Olha aqui, ó. São também contribuintes
do PIS e do COFINS? As empresas comerciais exportadoras, em relação às operações que tratam o parágrafo 3º do artigo 10º. E aí? Ninguém entenderam o que eu. Ninguém entendeu aqui nada. Tô todo mundo boiando. Só entendi, foi nada. Porque, ó, aqui no artigo 7º, ele fala que são contribuintes do PIS e do COFINS, as empresas comerciais exportadoras. E aí aqui ele diz o seguinte, ó, não incidem sobre a contribuição para a PIS, PASEP e a COFINS, não incidem sobre as receitas de exportação de mercadorias para o exterior. Estranho, né? Então deixa eu explicar. Ó, essa regra aqui é a seguinte: as empresas comerciais exportadoras, elas só vão pagar PIS e COFINS se elas tiverem vendido no mercado interno as mercadorias que elas previam vender para o mercado externo. O Brasil tem uma política legal de não tributar as receitas de exportação. Então, no final do cálculo matemático, o Brasil não cobra ICMS de exportação, não cobra PIS nem COFINS de exportação, tá? Não cobra. Uma empresa que exporta não paga IPI, não paga PIS, não paga COFINS, não paga ICMS, porque o Brasil objetiva melhorar a balança comercial exportando, porque ele quer que entre dólar, ele quer que entre dólar na balança econômica. E aí ele zerou os tributos na exportação. Aí ele majorou os produtos na importação. Tá? Até o IE, que é o Imposto de Exportação, é zerado, para poder estimular que as empresas daqui vendam para fora. Tá? E aí, a regra aqui do parágrafo 2º é que as empresas comerciais exportadoras pagarão PIS e COFINS se a mercadoria que eles previam vender para fora, eles venderem no mercado interno. Não é sacanagem, né? É uma sacanagem, eu sei, mas é isso. Tá? Então, as mercadorias que nós consumimos dentro do país são oneradas porque tem tributação, PIS, COFINS, ICMS e IPI. Agora, quando é para fora do país, elas são menos onerosas. Por quê? Porque não há cobrança dos tributos, PIS, COFINS, imposto de renda, etc. Desculpa, imposto de renda não. PIS, COFINS, IPI e ICMS, que são os tributos sobre consumo. Tá? E o IE também. Agora, se for o inverso, a gente comprar de fora para consumir aqui, aí vocês vão ver a lapada. Tá? Então, essa regra fala disso. Ó. As empresas comerciais exportadoras, elas são contribuintes do PIS e do COFINS, mas só se elas venderem a mercadoria que elas pretendiam exportar aqui dentro do país. Essa é a regra.
Aí nós temos a outra regrinha aqui. A outra regrinha é a que a gente vai deixar salva. A contribuição para PIS, PASEP e COFINS não incide sobre receitas de exportação de mercadorias para o exterior, de serviços prestados à pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento representa ingresso de divisas, de venda à empresa comercial exportadora com fim específico de exportação. Ganha muito bem. Sem falar que o processo burocrático é grande, mas ganha muito bem. Tá? Então, o processo de exportação. Então, assim, a regra geral é essa, ó. Se for para exportar, nós vamos zerar ICMS, PIS, COFINS e IPI. E IE não vai ser cobrado, que é o imposto de exportação. Tá? Aí, a contribuição para PIS e COFINS não incidem também sobre venda de querosene de viação à distribuidora efetuada por importador ou produtor, quando o produto for destinado a consumo por aeronave em tráfego internacional, de venda de querosene de avião quando oferidos por pessoa jurídica não enquadrada na condição de importadora ou produtora, tá? Na venda de biodiesel quando oferidos por pessoa jurídica não enquadrada na condição de importadora ou produtora, de venda de materiais e equipamentos e da prestação de serviços decorrentes dessas operações, efetuados mediante diretamente a Itaipu Binacional. Tá? Então, são algumas das operações que são de imunidade e não incidência. Tá? Imunidade e não incidência de PIS e COFINS. E aí nós temos alguns casos também de isenção. São isentos da contribuição para PIS, PASEP e da COFINS, dos recursos recebidos pelas empresas públicas e sociedade de economia mista, a título de repasse oriundos do orçamento da União, tá? Também são isentos as auferidas pelos estaleiros navais brasileiros nas atividades de construção, conservação, modernização, conservação e reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro. As receitas decorrentes de fornecimento de mercadoria ou serviços para uso e consumo de bordo em embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento representar ingresso de divisas. São isentos da COFINS as receitas decorrentes das atividades próprias, das atividades relacionadas aos incisos do caput 8º, exceto as receitas das entidades beneficentes de assistência social. Aqui é uma regra muito simples e que ele está repetindo. Lá as receitas recebidas pelos partidos políticos, as receitas recebidas pelas associações, as receitas recebidas pelas igrejas, são todas isentas. Tá? Então, se a igreja foi lá, fez uma feijoada e vendeu a feijoada e conseguiu arrecadar 20 mil reais de receita. Esses 20 mil reais é isento, porque a igreja não paga PIS e COFINS sobre o faturamento, sobre a receita deles. Eles pagam PIS e COFINS sobre o valor da folha de pagamento, a 1%. Então, o artigo 23 aqui vem só reforçar isso. Ó, as receitas das atividades decorrentes do pessoal lá do artigo 8º são isentos, porque eles pagam PIS e COFINS sobre folha, e não sobre faturamento, e não sobre receita. E é isso, pessoal. Por hoje é isso. Aí agora a gente vai abrir para as dúvidas dos senhores.